Olhe a sua vida com os olhos da eternidade, porque se existe uma força que é capaz de manter a sua vida no eixo e te colocar nos objetivos que você busca para si mesmo, é o poder da eternidade. Agora, entenda que esse olhar da eternidade não é uma coisa romântica, também não é algo mágico ou simplesmente que vai resolver todos os seus problemas, mas sim colocar a sua consciência em uma outra dimensão, outro nível de realidade, onde todas as coisas são possíveis, porque é ali que tudo tem a sua origem. E se eu falo para colocar a sua visão e olhar a sua vida como quem observa do ponto de vista da eternidade, eu estou colocando uma necessidade de instituir as coisas importantes dentro da sua vida. Colocar uma hierarquia, desenvolver uma hierarquização capaz de olhar tudo como se fosse agora, como é eternamente. Então, a partir do momento que a gente consegue projetar a nossa vida conforme o mundo das ideias, o mundo metafísico projeta, nós então podemos ser muito mais felizes do que somos agora, né? Na verdade, a grande dificuldade que nós temos é enxergar a nossa vida desse ponto de vista mais amplo, porque geralmente estamos presos às circunstâncias, os problemas do momento, os problemas que vêm até nós, né? E nós nos colocamos sempre como uma espécie de vítimas. E isso é muito normal porque nos identificamos com coisas circunstanciais. O trabalho que nós temos agora, aquilo que nós vamos fazer hoje, amanhã, para a semana, os problemas que nós temos que resolver. Tudo isso nos fecha numa circunstância muito pobre e a gente perde o olhar mais amplo da coisa. Então, se a gente colocar a nossa vida como uma linha reta, né, e pensar simplesmente desse ponto de vista da nossa biografia, da nossa vida como um todo, a gente vai perceber que os nossos problemas que passamos hoje são simplesmente pontos muito pequenos, que representam muito pouco perto daquilo que nós vamos ainda viver. Então, se a gente pegar e nos projetarmos para muito além disso, né, para o ponto da eternidade, onde as coisas têm a sua origem, a gente vai então crescer ainda mais nesse sentido, tá? Então, como é que a gente faz para poder ter essa capacidade e o que que ela vai nos dar, né? Primeiro a gente precisa começar a se enxergar mais como pessoas inteiras, né? Então, não como uma pessoa que trabalha num lugar ou como alguém que tem um diploma assim, ou que é filho de tais pessoas e, enfim, que tem essas ou aquelas preferências. Tudo isso tem a sua validade, claro, e constrói a nossa identidade no nível biográfico e são importantes para nos inserirmos dentro da realidade. Mas isso passa a nos limitar se a gente nos prende a isso e nos submete ou nos circunscreve a essa circunstância, vamos dizer assim, circunstancial, na verdade, uma circunstância provinciana, né? Porque isso tudo é muito uma configuração, um arranjo da vida que nos mostra essas possibilidades e, vamos dizer assim, é aquilo que nos é dado agora, né? E se isso nos é dado, tem alguma razão de ser. Mas se a gente projeta a nossa vida e observa de um ponto de vista mais alto, a gente vai perceber que algumas possibilidades podem ser atingidas agora, né? Então, uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre gostei de pensar, né? Eu vou trazer isso com mais detalhes depois. Mas em um certo momento da minha vida, comecei a olhar o seguinte: o que eu gostaria de fazer hoje, se eu pudesse escolher qualquer coisa? O que é que eu buscaria hoje? O que é que eu buscaria hoje se, sei lá, dinheiro não fosse um problema, se as circunstâncias da vida no sentido de realizações não fossem um problema, né? O que é que eu gostaria de me tornar? Quem eu gostaria de ser se nenhuma barreira material fosse um problema, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões, eu cheguei a algumas respostas, né? Mas
beleza, eu preciso alcançar isso, né? Se nada disso fosse um problema, se eu fosse onipotente, pudesse realizar qualquer coisa, eu queria alcançar esses objetivos, né? Vamos colocar aqui em termos mais práticos. Eu gostaria de ser como bar da música clássica, né? Vamos colocar isso em objetivos, né? Em circunstâncias. E, bom, ok, eu não tenho como ser isso, né? Por uma série de razões, uma série de questões, mas eu posso ser algo que estude, né? Alguém que estude a sua obra, alguém que trabalhe ou que busque os mesmos objetivos que esse ser, que esse cidadão, e desenvolva uma abordagem disso no meu nível, né? Então, como eu posso, agindo agora, estar com o olhar na eternidade, né? Começar a construir um caminho até esse lugar. Então, vamos buscar responder isso nesse vídeo. Se você está gostando desse vídeo até agora, eu peço o seu like, a sua inscrição no canal. E acompanhe a revista Polis, porque aqui eu desenvolvo muito essa abordagem em relação a como desenvolver essa vida interior, como encontrar, como aplicar ela em seu dia. Não é simplesmente uma fórmula, mas sim aprender um estilo de vida que não é diferente, mas que é mais natural. Então vamos pegar desse ponto, a vida interior. A vida interior é que começa a fazer a ponte dessas coisas. Porque se nós nos circunscrevemos às circunstâncias, né? Então agora eu estou fazendo tal coisa, depois eu estou fazendo tal outra coisa, e logo depois eu vou ter que, sei lá, sair para poder atender tal pessoa, e assim vai assim por diante, né? Então, eu posso até ser mais eficiente em algumas coisas, em algumas tarefas, mas eu não consigo ser eficaz do ponto de vista interno. Então, eu preciso estabelecer uma certa coerência. E para conseguir estabelecer essa coerência, eu preciso, então, ter essa visão de dentro. Então, a partir do ponto de vista interno, eu consigo começar a me conectar com a eternidade. Tá? Então, conectar com a eternidade é alcançar ou estar junto, ou vamos dizer assim, alinhados, né, com essa vida interior, porque do ponto de vista da vida interior, somos eternos e somos sempre, né, não fomos criados, né, estivemos sempre, vamos dizer assim, na geração, no ponto de vista da eternidade, nós já estivemos lá desde sempre, desde os princípios, né? Nunca nascemos. Então, pensando a partir disso, e voltando para o exemplo que eu estava colocando aqui, né? Todos aqueles que já foram grandes em suas áreas, para pegar um exemplo, eles começaram de algum lugar, né? E ainda que, por exemplo, o Jesus, ele já desde o começo tivesse em si todas as possibilidades já desenvolvidas, elas são apresentadas gradualmente até o ponto de chegar ao máximo sacrifício, né? E ao seu clímax da sua jornada, que seria a crucificação, certo? Então, o olhar que a gente tem que ter é esse. Eu, em potência ou em ideia, já sou como esse ser que eu quero ser, né? Eu quero ser como esse herói, como o Alexandre queria ser como Aquiles, né? Eu, em potência, já sou isso. Mas como eu posso ser isso na minha circunstância atual? Como eu posso aplicar isso? Então, a partir desse exemplo, você vai buscar fazer essa espécie de analogia, você vai tirar, né, esses exemplos, essas ideias dessa vida que você se inspira e aplicar na sua vida. E a partir daí você vai perceber que certos valores, certas condutas acabam por se estabelecer, por se formar, sem que você precise realmente viver a vida que aquela pessoa viveu. Em outras palavras, você vai ser sempre você, mas buscando ser outro, buscando ser alguém melhor, você começa a entender não
a forma externa, a aparência que aquela pessoa vive ou viveu, mas sim pegando a forma interior. Com a forma interior, isso que a gente chama de essência passa a ser mais evidente para nós. A gente começa então a desenvolver uma coerência de vida, né? Porque a gente vai construindo, independente daquilo que sejam nossas circunstâncias internas, né? Externas, no emprego que nós tenhamos ou a idade que temos, se a nossa aspiração é verdadeira, se a nossa aspiração ela é genuína, a gente consegue alinhar as coisas, a gente consegue estar no plano, nesse plano. Seja, ainda que nós vivamos hoje uma vida comum, até medíocre muitas vezes, a gente consegue se alinhar com esse plano da eternidade e desenvolver os valores, as virtudes, a coerência que essa pessoa tem. Então, para que a nosso olhar esteja na eternidade, a gente precisa sair do circunstancial, sair das aparências e buscar a essência e o motor que movem essa outra vida que nós estamos nos espelhando. Então, quando você conseguir encontrar essa resposta em sua vida, do que você faria se tudo a você fosse permitido, né? E que essa resposta seja genuína, seja autêntica, seja uma resposta que parta dos seus mais profundos anseios e sonhos. Então, é isso que você deve buscar e essa resposta que você deve afirmar em sua vida. Por que eu estou falando dessa resposta autêntica, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a questão e a resposta para os nossos problemas, ou nossas dores, ela está numa aquisição de coisas externas, né? Numa aquisição de dinheiro, numa aquisição de certa influência, numa aquisição de poder. E nada disso vai te fazer feliz, né? Justamente quando nós nos damos conta dessa realidade que nós começamos então a cair um certo desespero, uma certa descrença. Eu estava fazendo um vídeo sobre felicidade recentemente, inclusive comprei um livro do Aristóteles aqui na descrição. E essa felicidade que Aristóteles traz, ela vem mediante a virtude, né? Por quê? Porque a virtude nos coloca em condições de saber quem nós somos, certo? A virtude nos permite isso. E quando nós nos identificamos quem nós somos, né? Como diz Kant, né? Quando nós nos tornamos dignos da felicidade, nós então finalmente passamos a ser felizes. Porque nós só conseguimos ser felizes se nós conseguimos saber aquilo que nós somos. Por que tudo na natureza parece seguir o seu caminho e nada está em crise, né? A condição humana é uma condição de crise. Por quê? Porque existe em nós uma condição chamada de mental, que busca a separação e busca a diferenciação entre as coisas. E a experimentação dessa realidade, ela é uma experimentação de crise, tá? Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque é um tema muito bom. Então, a mente precisa encontrar entre as coisas princípios ordenadores que as conectem. E essa conexão, né? Não é uma conexão neural, é uma conexão através de princípios, uma conexão através de ideias. E perceber isso, né, e essas conexões faz com que nós irmanemos uns aos outros. As coisas vão então adquirindo um sentido, né? O sentido então da vida passa a ser transcendente, porque encontramos entre todas as coisas um elo, uma conexão, então uma conexão universal, uma conexão que vai nos encadeando, né? nos tornando como uma cadeia, uma corrente, tá? Cadeias de corrente, ou elos de corrente, melhor dizendo, que vai nos emanando até chegar ao Criador, até encontrar com Deus. Então, desse ponto de vista, né, mais específico, a gente então começa a tornar aquilo que nós somos, né? Dá também aí uma frase de Píndaro, hoje estou cheio de frases, né?
Então, precisei fazer um corte no vídeo aqui. Então, como eu falava de Píndaro, Píndaro tem uma frase que diz: torna-te aquilo que tu és. E quando ele fala que aquilo que tu és, ele fala dessa também, né, dessa influência que a virtude exerce sobre nós. A virtude que permite que a gente torne aquilo que nós somos, porque, como vai dizer Platão, né, a virtude são purificações em nós. E justamente essas purificações permitem com que a gente olhe aquilo que nós somos em sua real beleza. É como se a gente estivesse olhando no espelho da água, né? E aí essa água tá turva, né? Tá suja embaixo, então ela não reflete bem. E se nós fazemos uma limpeza, essa limpeza é a virtude, o reflexo ele é bem mais claro. E então, a partir do momento que a gente estabelece uma vida de virtudes e busca esses valores, começa a esclarecer para nós aquilo que nós somos em realidade. E justamente esse ser quem se é o grande mistério da existência, né? A identidade não é uma coisa que se alcança assim rapidamente, né? Ou como se coloca por aí, né? Para você ser autêntico nas redes sociais, e que isso é algo muito, muito bobo, né? Muitas vezes, porque não tem ideia do que está se falando, né? As pessoas acham que identidade tem a ver com o conjunto de gostos que nós adquirimos ao longo de uma vida, e não é isso, tá? É algo muito, muito, muito mais profundo, tá? Então, fica esse convite, porque é um questionamento que eu me fiz e agora eu vou passar para vocês, né? Em um determinado momento eu me perguntava sempre o seguinte: se eu tivesse no plano da eternidade, o que eu faria hoje? Bom, eu não estou nesse plano da eternidade. Então, o que eu posso fazer hoje, mas que me mantenha com o olhar na eternidade? É como se eu me projetasse para o futuro e me olhasse hoje, do futuro, né? Ou seja, qual caminho eu construí para que nesse futuro eu esteja onde eu estarei, né? Pode ser meio louco? Pode, mas é isso. Então você se projeta no futuro e olha desde agora o que eu posso fazer hoje para chegar lá, nesse horizonte, onde, vamos dizer assim, a grama é mais verde e a rosa é mais vermelha. Enfim, ignorem isso, essa parte. Mas o fato é esse, né? Se olhe com os olhos do futuro, porque no futuro todos estaremos na eternidade. Na eternidade, todas as diferenças se anulam e tudo o que tem, e tudo apresenta sua conexão. As agitações então se dissolvem e tudo está participando de um grande todo, divino e infinito. Vamos ficando então por aqui. Peço novamente o like no vídeo e a sua inscrição no canal. Deixa um comentário aqui embaixo sobre alguma coisa que não ficou muito claro para você. Tá bem? Tchau, tchau e até a próxima.